Olá, tudo bem com vocês? Chegamos no nosso terceiro e precioso encontro da aula prática. Então agora vocês vão saber como que funciona assim os bastidores quando eu estou em meus momentos solitários com as coquedamas e os detalhes, quer dizer, mostrando para vocês detalhadamente de como elas são feitas. Antes, na aula anterior, eu já mostrei, falei sobre essa telinha, que eu passo um barbante no entorno e aqui eu vou preencher colocar nesse saquinho essa terra adubada. Nunca gostei de trabalhar com aquela lambança, nem mesmo quando eu estou pintando tela. Não curto muito trabalhar. Eu pego na terra, mas assim, procuro que ela tenha uma consistência, que seja consistência ideal para trabalhar. Se a terra, se o adubo estiver muito seco, ele passa com facilidade pelos furos. E se ele estiver no ponto ideal, facilita o trabalho da gente. Como vocês viram, eu vim toda paramentada, com um avental que uma amiga deu, trouxe do Japão para mim, que eu acho lindo. Então vamos lá. Pega essa terra e vai colocando aqui dentro. Aqui eu começo a abrir um espaço para colocar a planta. Olha, vou fechando e vou modelando ao mesmo tempo. O ideal é que essa terra ainda tivesse um pouquinho mais úmida, pouquíssima coisa. Então, aqui eu preciso abrir um espaço que caiba a planta com todo o torrão. Então, o tamanho da coquedama vai muito dependendo de aonde está a base dela. Ela aqui já está uma planta linda. Essa aqui é a árvore da felicidade macho. Dizem que quando junta o macho com a fêmea é muito legal, dá de presente. Essa parte de simbologia tem muita gente que gosta, né? Então, a gente ela já foi regada, tá úmida para facilitar, porque se ela tiver seca, na hora que a gente fizer isso assim, ela solta toda a terra e não sai inteira. Então a gente amassa assim com cuidado, faz isso aqui. Olha, ela saiu inteira. Então, com cuidado, com carinho, eu chego e coloco. Aperto um pouco. E dou um nó. Eu deixo um pequeno espaço. Olha, câmera, por gentileza. Olha, deixo um espaçozinho de uns 2 centímetros, 1,5 centímetros. Dou o nó. E agora eu faço isso aqui para que ela vá ficando mais firme, dando um formato arredondado, para não ficar muito achatada. Dependendo da planta, até fica bonita. Aí a gente pode também brincar com a forma.
quando eu aperto aqui, ela fica mais firme. Ó. Eu dou um nó. Aqui chegou perto, mas não completou, eu dou um nozinho. Pego outro pedaço do barbante, só para completar. Então, essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte. É nesse momento que eu resolvo se quero ou não colocar o ganchinho. Porque às vezes o cliente, quando ele encomenda, ele já diz assim, eu quero uma árvore da felicidade. Vai ser para colocar em cima de uma mesa. Eu digo, ainda pergunto, você precisa de ganchinho? Acha que vai precisar? Não, vai ser para colocar em cima de uma mesa. Então eu não coloco ganchinho, não tem necessidade. Mas o ganchinho está aqui. O ganchinho está aqui. E eu faço isso. Centralizo bem. Primeiro eu vejo onde está a frente da coquedama. Ela está aqui. A planta está em frente, né? A frente dela é sempre para o lado que tem mais luminosidade. Então, a frente dela está aqui. Eu faço o possível para que o arame fique o mais discreto possível. Se aparecer o arame, não vai ter problema, mas é importante, eu acho que é mais a coisa assim do detalhe, eu acho que fica bonito sendo mais discreto. Aí venho com, por favor, mostre aqui esse detalhe. Aí eu faço isso. Aperto aqui porque isso aqui tá mais folgado. Então só para dar firmeza, para dobrar. Pronto. Feito o ganchinho. Às vezes tem necessidade, quando a planta fica meio torta, só coloca um barbantezinho para que ela fique uns 15, 20 dias. Mas nesse caso não tem. Ficou tudo ok, ficou tudo ótimo. Então, essa é a primeira parte. Então, vou deixar essa mocinha aqui e vou pegar essa daqui que não tem o barbante. Não tem o ganchinho, e essa é a planta da felicidade fêmea. Existe sim diferença. Como essa tá muito bonita, com muito vigor, ela tá muito parecida com essa, mas elas têm uma pequena diferença. Então, esqueci de trazer o paninho, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Isso aqui já ficou um tempo dentro da água. A fibra de coco, ela tem tanino, uma substância que não é boa para a planta, por isso que ela tem que ficar de molho um tempo para sair esse tanino. Então, aqui eu não vou ter todo o tempo que eu tenho quando eu estou sozinha com essas meninas.
porque eu saio catando, assim, procurando as fibras mais delicadas, mais finas. O resultado final tem muita importância no meu trabalho. Então, vamos lá. Feita essa caminha, por que é que eu sei que é mais ou menos essa quantidade? Talvez eu precise só de um pouco mais, pela prática. Já faço isso todos os dias. Então, o tamanho que eu cortei da telinha aqui foi de 30 centímetros, 30, 31. E aí eu pego, vou trazer essa planta para cá e começo o trabalho de modelagem. Então, a postura das mãos, a forma como a gente pega, tem muita importância. Eu pego um pedaço de linha grande, começo a modelagem, apertando. Na hora que eu coloco o adubo no saquinho, eu coloco, mas eu não deixo nem muito apertado, nem muito folgado. Porque se eu apertar muito, pode dificultar a drenagem com o passar do tempo e as raízes podem ficar desconfortáveis, ficar com o solo muito compactado. Então, pego aqui, na horizontal, e dou um nó mesmo, aperto o que posso e dou um nó. A linha nylon garante um bom acabamento. E eu também gosto, assim, na hora de pendurar a planta, fica meio que uma planta voadora, né? Aquela coisa assim, com aquele ar de mistério. Eu acho muito bonitinho. E para quem quiser pôr em prática e fazer para a casa de vocês, tem coisas às vezes que a gente pensa, eu vou fazer uma cortina de coquedama, vou colocar cada uma diferente. Fica uma composição tão bonita, tão elegante, se você coloca 3 iguais, fica muito bonito. Agora eu venho, dei um nó na horizontal, aí venho aqui, passo por baixo, dou outro nó. Por esse outro lado. Se vocês observaram, eu procuro não passar a linha nylon bem encostadinho ao tronco. Por quê? Porque a linha nylon pode cortar o tronquinho da planta. Então eu passo só perto, não deixo que encoste. Agora, já chega o momento em que eu preciso costurar. Ela já está mais ou menos amarrada. E agora, eu pego a maior parte da linha, a linha maior, o pedaço que está maior, e começo a costurar.
né? Ela já está presa aqui, a linha, coloca aqui e começa a costurar. Câmera, por gentileza. Olha. Tanto posso ir costurando daqui para lá, como de lá para cá. Olha, a agulha sai aqui e eu puxo. Bom, essa parte de costura, eu acho assim que é tão básico que todo mundo sabe. E eu vou fazendo isso às vezes acontece de sair simples assim, você vai colocar de novo. Eu percebo como que esse momento de pandemia, muitas pessoas estão mais voltadas para a natureza. Isso fala muita coisa sobre a nossa condição humana, sobre essa sociedade que a gente vive. Será preciso existir uma pandemia para a gente descobrir que estar próxima à natureza faz um bem grande a gente? Não. Olha, eu tenho um alicate pequeno que eu esqueci de trazer para cá, mas vocês estão vendo como que eu vou fazendo. Esse alicate grande eu só uso para virar o aramezinho, o gancho, e uso sempre um alicatezinho pequeno no momento desses nós, onde finaliza a linha de nylon. Né? Há muitas vezes também, para garantir melhor, se o nó me deixa insegura, eu pego um fósforo, né, risco fósforo, e deixo que ele vá queimando até pertinho para garantir que esse nó não vai se desfazer. Bem, aí aparo as pontinhas e retomo ao processo. Pego uma linha grande outra vez. Muitas vezes, quando eu estou fazendo a coquedama, e aí eu penso, nossa, quando é para um presente, e eu penso como eu ficaria feliz de ganhar uma coquedama de presente, porque é uma peça muito linda. Eu sou exatamente a pessoa que tem necessidade desse contato com a natureza e de trazer essa beleza para a minha vida. De feiura já chega o que o mundo está oferecendo. Quem gosta de planta, como eu gosto, é muito interessante porque a gente passa a ter afinidade com pessoas que a gente nunca imaginou nem que pudesse ter. Mas o gostar de plantas e conhecer
é muito importante. Quando a gente encontra uma pessoa que conhece, que fala a linguagem da gente, que conhece o nome das plantas, eu sempre gostei de conhecer o nome das plantas, de preferência o nome científico. Quando eu sei só o nome popular, eu vou procurar saber o científico. Com as pessoas eu converso pelo nome popular. Mas para resultado de estudo é preciso que seja o nome científico. Então, é muito legal. E mais maravilhoso ainda é quando a gente encontra uma pessoa que conhece mais que a gente. Porque aí eu tenho condição de aprender com aquela pessoa. É muito bom. Gente, eu quero falar para vocês uma outra coisa. É muito comum que as pessoas queiram fazer coquedamas de suculentas, coquedamas de cactos. Bem, quando é de cacto, eu faço se for encomenda. Só tem um cacto que eu gosto de trabalhar, de fazer coquedama. Aliás, dois. Que é aquele que tem as orelhinhas, eu acho que chama Minnie, não é? Mickey. E o outro é o cacto castelo, porque são cactáceas que não tem espinho tão agressivo, mas eu não costumo fazer. E a outra coisa, de suculentas, por exemplo. As pessoas chegam nos gardens e assim, elas se encantam de tal forma com as suculentas e elas acham que trabalhar com suculentas é a coisa mais fácil do mundo. Não é não, gente. Não é tão simples assim. E não é toda suculenta que fica bem na coquedama. A gente faz a coquedama, o resultado dela não é daqui a 2 dias, 3 dias. O resultado dela vai ser com 1 mês, 2 meses. Ela precisa ir ficando mais bonita. Não é para ela morrer com 1 semana. Não. Porque qualquer planta, se você fizer, ela vai ficar bonita. Então, às vezes, eu observo que tem suculentas que elas não gostam do nosso clima. Muitas plantas, quando eu compro no Garden, que vem de Olambra, parte dessas plantas, elas precisam passar por uma adaptação para elas ficarem bonitas. Eu já falei para vocês que eu comecei na semente de arte só com coquedamas e hoje eu tenho outras plantas. Mas eu não vendo mudas como os viveiros vendem. Eu vendo as peças. Eu vendo os arranjos, como eu mostrei no primeiro vídeo, o clorofito, que estava aqui ao meu lado. E tenho outros arranjos que eu faço. Muitas vezes eu vejo um vaso bonito, eu compro, porque eu lembro que existe uma determinada planta. E eu percebo também que trago muita coisa das artes plásticas para o meu trabalho. O senso estético, a harmonia. E quando eu vou pintar um quadro, eu não compro um quadro em branco para pintar. Eu crio um desenho, visualizo o tamanho ideal para aquele desenho e faço uma tela em função daquele desenho. E não é o contrário, não é comprar um quadro em branco para fazer o desenho. Tudo tem que estar em função do principal. No trabalho plástico seria o desenho, na coquedama é a planta. Então, às vezes eu tenho uma planta, deixa aquela planta ali no vaso, que eu sei que ela não vai ser coquedama, eu não sei o que ela vai ser. E quando
sem às vezes nem esperar, eu bato o olho no vaso, eu digo, esse é o vaso para aquela planta que está há 1, 2 anos, 3 anos comigo. Então, continua fazendo isso. Depois que todas essas partes aqui estiverem amarradinhas, aí é tempo de encerrar a coquedama de fibra de coco. E como eu estava dizendo a vocês, falando sobre as suculentas, tem uma suculenta que ela dá uma coquedama muito especial, que é a portulacária. Ela fica linda, fica belíssima. Eu tenho alguns exemplares, muito bonita ela é. Mas fazer de qualquer forma, assim, no intuito só porque pediram para vender, eu sabendo que aquela suculenta tem uma vida curta na nossa região, isso para mim não é muito interessante. Então, essa eu vou acabar depois e vou passar para mostrar. Aliás, essa é a planta da felicidade fêmea, que eu já falei para vocês. E essa é ela totalmente concluída. Olha, então ela fica assim, toda amarradinha. Se ela receber uma rega aqui, ela vai durar muito tempo. É uma planta, toda planta, quando ela está confinada aqui dentro, ela tem um processo mais lento. Se ela tiver plantada num vaso e ela tiver outra com a mesma idade, com o mesmo tamanho, dentro de uma coquedama, a que tiver no vaso ou na terra, vai se desenvolver mais rápido. Isso é maravilhoso. Porque você já pensou se a planta que está na coquedama se desenvolvesse tão rápido? Então, assim, eu acho uma vantagem muito grande. E a outra coisa, se ela for crescendo, você cuidando bem dela e ela crescendo, crescendo, essa planta suporta bem poda. Então você pode podar. Agora vamos passar para a prática com o esfagno. Limpar aqui rapidinho, que eu esqueci de trazer o paninho. Deixa aqui dentro. Agora o esfagno. Quando a gente faz muita coquedama com a fibra de coco, tem períodos que fica difícil encontrar o esfagno. Aí, quando eu vou colocar a mão no esfagno, é tão suave. Porque a fibra de coco é tão mais dura, né? Trabalhar. Então, vou fazer a mesma caminha. É muito interessante, assim, eu já pesquisei sobre esfagno e como que o esfagno está na natureza e alguns aventureiros, alguns caminhantes, pessoas que fazem trilha, que andam pelo mato em lugares que tem esfagno, né? Que isso aqui é um tipo de musgo desidratado. Como que ele fica na natureza, geralmente se desenvolvendo em lugar onde tem água, onde tem esse esfagno mais bonito, é porque a água é mais pura. Então, se o esfagno é bonito na natureza, é porque aquela água é pura, não está contaminada. Então, eles pegam, arrancam, puxam o esfagno da superfície e bebem. Então agora essa aqui é a cama dessa daqui, que é a árvore da felicidade.
macho. Quando quiserem encomendar a árvore da felicidade macho junto com a fêmea, fica uma peça muito bonita. E esse tamanho que eu estou fazendo de kokedama é o que é de mais comum. Mas se quiser pode ter kokedama grande. Aí o trabalho é muito maior, porque tem que ter uma estrutura interna que comporte o peso. Agora vamos lá. Então, aí vem tudo outra vez. E por que é prazeroso, mesmo que se faça isso todo dia? Porque as plantas, elas são, mesmo sendo o mesmo tipo de planta, elas apresentam beleza diferente. Eu sou muito encantada por elas. Quem gosta de planta, a gente começa a observar desde a hora que se forma um botão, né? Quando o hibisco dobrado está formando um botão, quando uma flor abre e não é dia de eu estar aqui no ateliê, aqui na Casa Séfora, nossa! E quando eu chego às vezes na terça-feira e vejo que o botão já foi aberto no sábado, no domingo, e ninguém contemplou aquela beleza, dá uma dó. Então, é apertar, rodar para ir modelando, colocar a linha nylon na horizontal. Depois passar para a vertical, passar por baixo. Dá outro nó. O esfagno faz um barulhinho. E passar por outro lado, não encostando em nenhum galhinho novo, que a linha nylon pode cortar. Então, o que foi apresentado até esse momento, na terceira aula, dá para vocês terem ideia como fica a kokedama concluída. Aí, agora nesse ponto, coloca a linha na agulha e começa a costura com o acabamento final. E a kokedama de esfagno, ela vai ficar assim, toda juntinha, toda elegante e toda muito linda. Até já e até a próxima aula.